Pois E no é. episódio de hoje, nós iremos conversar sobre a hora certa, né? Como identificar o momento certo para ir para o hospital, para ir para a maternidade, né? O momento certo de ir para a maternidade é uma coisa assim que gera muita dúvida e insegurança na maioria das gestantes. Não é à toa que sempre essa conversa vem nas nossas consultas, as pessoas As perguntam aqui, caixinhas. né? As caixinhas aqui do Instagram. E muitas vezes, né, essa incerteza, né, essas dúvidas da gestante torna mesmo uma peregrinação de idas e vindas assim para a maternidade, que acaba sendo um processo assim bem desgastante, né? Principalmente para as mulheres, né, em situações que começou a sentir dor e aí quando é avaliada essas mulheres, né, e retornam porque ainda não está no momento certo de internar, isso gera muita ansiedade da mulher, gera ansiedade das pessoas que ali estão acompanhando junto, né? Que vai junto com ela para a maternidade. E por que a gente está falando isso, né? Porque para saber identificar as fases do trabalho de parto, para buscar o momento certo, né? Para saber a hora certa, o momento certo da fase ativa do trabalho de parto, e também para identificar algumas situações de emergência, que é importante a pessoa saber. Então, por isso que a gente está aqui trazendo esse tema, porque não é a mulher não busca maternidade só no momento que está em trabalho de parto. Existem algumas situações específicas que Isso. também são necessárias buscar esse atendimento. Né? Então, por isso que é bom a gente estar abordando esse tema e é bom você chamar as pessoas que estarão com você na sua casa nesse momento e onde você vive também, porque algumas situações são situações de alerta também para essas pessoas, né, Thay? Isso mesmo. Então, aqui a gente não tem o objetivo de substituir uma avaliação presencial, que a gente está trazendo aqui, falando inclusive para vocês chamarem os acompanhantes, não é para ficar em casa, as meninas falaram que é isso, isso, isso. Não, se tiver necessidade, é para ir para o hospital, e é justamente para vocês saberem identificar, por exemplo, as fases do trabalho de parto ou as situações de urgência e de emergência que indicam ir imediatamente para o hospital, certo? E também, tá, é bom sempre falar, né, que em caso de dúvida, a gente está trazendo essas orientações aqui, em caso de dúvida, foi igual você falou, sempre buscar o profissional, né? É, Não ficar naquilo, ah, não, mas é só nisso, nisso, naquilo. Não, tem dúvida, gente. É para procurar o hospital, né? Além dessas questões que iremos levantar aqui. Muitas mulheres, né, e muitos acompanhantes buscam atendimento nas primeiras contrações. Então, começou a ter aquelas primeiras contraçõezinhas ali, tá ainda naquela fase de pródromos, muitas vezes iniciando, e aí, por medo, né, por insegurança, acaba indo para a maternidade muito cedo, né? Logo nessa fase inicial. E aí, na época, né, em que é muito comum quando a gente está no hospital, que a gente observa, as mulheres elas ficam muito chateadas quando fala bem assim, o profissional avalia e fala assim, não, você não está na hora, volta para casa. Ou então, dá uma caminhadinha aí fora, fica mais não sei quantas horas, daqui a tantas X horas, você vai precisar ser reavaliada. E aí isso gera muito desconforto, né? Tanto na mulher quanto nos acompanhantes, principalmente quando não tem informação. Mas que muita gente não sabe, né? Que a internação precoce aumenta muito as chances de intervenções desnecessárias. Porque o internamento precoce, uma coisa vai puxando a outra, né? Internou na fase inicial, né? Bem inicial, muitas vezes nem engrenou ainda a fase ativa de trabalho de parto. Então, se seguir mesmo aquela regra né, de 1 centímetro por hora e achar que não está contraindo, que não está evoluindo, aí já começa a colocar ocitocina, começa a romper bolsa, começa a tentar conduzir aí esse trabalho de parto, e que muitas vezes pode dar certo ou pode não dar certo, e aí acabar indo com cesárea, né? Desnecessária, porque é uma intervenção ali chamando a outra. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, e tem estudos, né? São evidências científicas que apontam internamento precoce reduz aumenta né, as chances de intervenções e reduz a chance dessa mulher ter uma experiência né, positiva durante o trabalho de parto. É isso mesmo. Essa situação que Mila falou, né, das pessoas irem para o hospital e ficarem muitas vezes até chateadas, já aconteceu diversas vezes comigo também, tá? Enquanto eu trabalhava no hospital, de orientar a mulher, falar sobre, falar com ela, né, que ela poderia ir para casa e retornar depois, quando as dores ficassem mais intensas, as contrações ficassem mais ritmadas, mas tinha gente que optava por não ir para casa, preferia ficar na porta do hospital. Eu Na lembro que uma porta do vez eu hospital a vi noite toda.
A noite toda, às vezes no relento lá, naquela cadeira, debaixo do sereno, enfim, aquele frio, mas preferiam ficar lá. E isso tem muito a ver com a falta até de conhecimento, né? A falta de conhecimento, ela gera insegurança, gera incerteza, certo? Então, há essa necessidade, né, de buscar o conhecimento. Então, já aproveito, né, para poder falar que deixar de estudar sobre as fases do trabalho de parto, por exemplo, né, é uma falha que muitas mulheres e acompanhantes acabam cometendo, né, e que desencadeia todo esse estresse, toda essa agonia, né? Às vezes tinha mulher que brigava, que discutia mesmo com a equipe, eu não vou embora não, eu vou ficar aqui, eu moro, sei lá, moro longe, várias coisas assim, né? Então, eu, uma vez conversando, na verdade, lendo um post, me chamou a atenção. Por que que muitas vezes as mulheres agem desse jeito? É pela insegurança, né? É justamente porque não tem a informação que elas acham que precisa ficar lá na porta do hospital. Então, não tem a segurança, não sabe observar, não sabe o que observar, não sabe como contar as contrações, não sabe observar a questão da movimentação do bebê, as perdas vaginais, né? Então, por isso, acaba gerando todo esse estresse. Isso quando não tem uma pessoa em casa, às vezes a mulher está até tranquila, né, Mila? Às vezes a mulher está até tranquila em casa, mas daqui a pouco chega fulano, beltrano, cicrano, falando que ela está sentindo dor, que tem que ir para o hospital, e não já está na hora de ir para o hospital, não, e fica ali buzinando no ouvido da mulher do acompanhante e acaba levando a mulher cedo demais para o hospital. E, infelizmente, é isso que Mila falou. Muitas vezes isso leva às intervenções que, se essa mulher tivesse em casa, né, ela não passaria por tais intervenções, como romper bolsa precocemente, ligar a ocitocina precocemente, né, restringir a mulher a ficar lá na cama, deitada, às vezes de jejum, sem comer, sem beber água, né? E aí, tudo isso porque internou muito cedo. Aí, toques sucessivos e desnecessários, né? A própria cesariana, que pode acabar em uma cesárea, às vezes começa a ficar mandando a mulher fazer força. Vai, faz força, já está na hora de nascer, já pode empurrar tudo, sendo que a mulher nem está, por exemplo, com vontade de fazer força, porque a vontade de fazer força, né, é algo que vem voluntariamente quando a mulher, quando o bebê, na verdade, né, está ali nos níveis mais baixos da pelve materna. Então, tudo isso por conta de que internou cedo demais. Né? Então, eu falei, né, de que se deixar de estudar ali é uma coisa que você não deve fazer, não é uma boa ideia, então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa ler, pesquisar, tirar dúvidas, né, sobre o assunto. Isso é a melhor forma de você se preparar, é a melhor alternativa, né, para você e seu acompanhante se prepararem. E fazer isso durante a gestação, nas suas consultas de pré-natal, né, nas conversas que você tiver a oportunidade de ter com pessoas que apoiem, né, o seu desejo, porque também não adianta você ir conversar com alguém que tem ideias contrárias à sua, né? Então, se você tiver a oportunidade de se fortalecer, né, conversando com outras pessoas que passaram por boas experiências, que vão te dar boas orientações, utilize desses recursos. Exatamente. Você ia falar o quê? Não, eu ia falar para a gente falar, né? Agora das situações de emergência, sim. né? Uhum. Então, eu ia falar assim, para pegar o papelzinho aí, para anotar e mostrar, gente, convidar as pessoas que estão perto de você para ver essas situações também, tá? Existem situações, né, que você precisa ir de emergência. Emergência é imediatamente para o hospital. Então, existem situações de urgência, que a gente consegue esperar um pouquinho, e situações de emergência, ou seja, aconteceu, você já precisa sair de casa ou onde que você estiver, né? Porque tem situações que não dá tempo em trocar de roupa, tomar um banho, pegar as coisas, né? Não dá tempo, tá? Então, nessas situações de emergência que a gente vai começar falando aqui, então, independente do que esteja fazendo, vai imediatamente para a maternidade, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar, né, é sangramento vaginal em grande quantidade. É aquele sangramento mesmo que vai descer pelas pernas, como se fosse menstruação, assim, bem forte, sabe? No primeiro dia, quando começa, que sai bem forte, assim, com presença de coágulos, assim, com o sangue um pouco mais escuro, sabe? E é acompanhado com o endurecimento da barriga. A barriga fica dura e é uma contração que ela não alivia, vai ficar duro o tempo todo. E a mulher vai estar sentindo dor, tá? O tempo todo. Então,
nessa situação, a mulher ela precisa de um atendimento muito rápido, um atendimento imediato, porque muitas vezes esse quadro aí é um quadro de descolamento de placenta. É uma das emergências assim uma das mais graves Tristes. que acontece, graves e tristes, né? Porque é a vida da mãe e a vida do bebê que tem risco, né? Porque à medida que o útero está ali contraindo, né? A placenta está ali querendo sair, descolando, o útero está contraindo, não vai coagular aquele espaço ali que a placenta começou a descolar. Então, vai começar a sangrar e aquele bebê, né? O útero ali vai ficar cheio de sangue, aquele bebê também, ele começar a ficar sem oxigênio. Então, precisa imediatamente para o hospital, porque tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê está em Não é risco. risco. Então, é preciso ir imediatamente no hospital. Né? É diferente esse sangramento, gente, é diferente daquele sangramentozinho de tampão. É engraçado quando a gente está no hospital, que a gente está nas classificações, e a gente pergunta, tá tendo sangramento? Aí a pessoa fala, tô tendo sangramento. Aí a gente pergunta, como é que é a característica? Me conta aí, é um sangramento que é tipo um catarro, assim, saindo com a rajadinha de sangue? Ah, é esse aí. Ou seja, é tampão que a pessoa está perdendo e a pessoa acha que aquilo é sangramento, né? Acha que é um sangramento, assim, de De emergência. emergência. Aí chega e fica discutindo ainda, né, com a equipe. Ah, mas é porque está sangrando ali, ninguém faz nada, não sei o quê. Ou seja, aquele sangramento de modificações do colo. Mas esse sangramento em grande quantidade, né? Que desce perna abaixo, que a barriga fica dura, endura o tempo todo, que a mulher não para de sentir dor e a barriga não relaxa, o útero não relaxa, fica o tempo todo ali contraído, provavelmente é um descolamento de placenta, tá? Então, é uma situação que eu preciso ir imediatamente para o hospital. Porque a contração do trabalho de parto, né, fisiologicamente acontecendo, sem nenhuma emergência, o útero ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Ele não fica o tempo todo contraído. E no caso de um descolamento de placenta, né, o útero vai ficar o tempo todo contraído ali no, né, na barriga, vai ficar o tempo todo duro, entendeu? E a mulher vai estar sentindo dores muito intensas, né? Além desse sangramento em grande quantidade. Isso. E um detalhe, às vezes o descolamento pode acontecer e o sangramento não aparecer imediatamente. Por isso que o sangramento de um descolamento de placenta ele é mais escuro. É um vermelho mais escuro, parecendo sangue velho, ou com saída de coágulos, porque é um sangue que fica preso ali, fica retido mesmo, né? E só às vezes sai só depois de um tempo. Lembro que uma vez eu estava no hospital, estava na residência, inclusive. Aí chegou uma mulher, estava com, acho que era 32 semanas, ela sentindo dor, muita dor na barriga e a dor não passava. Aí entrou, foi para o setor de urgência lá do hospital e eu estava nesse setor, né? Aí a mulher foi, deitou e só gemendo de dor, gemendo de dor. E aí eu palpando na barriga dela, falei assim, isso não tá normal não. E peguei, a gente foi fazer uma cardiotocografia, né? Colocamos a cardio, a frequência cardíaca do bebê até então estava normal, mas a queixa dela era a dor que não passava. E aí, palpando o útero dela, dava para perceber realmente que não relaxava, era constante. Eu chamei a enfermeira que estava no setor, a enfermeira obstétrica, e falei: olha, isso aqui está parecendo descolamento. Não tinha sangramento ainda. Está parecendo que é descolamento, a barriga dela não relaxa e ela não para de sentir dor. Né? E aí ela foi, comunicou ao médico, o médico solicitou um ultrassom. Quando a gente levantou ela, colocou ela na cadeira de roda, estava no caminho indo para a sala de ultrassom, aí sim começou a sair o sangue. Né? Então, ela só foi no ultrassom, a médica passou a sonda só para poder verificar se ainda tinha frequência cardíaca, né? Porque começou a sair realmente em grande quantidade. Para vocês terem noção, essa mulher foi para cesárea de emergência, o bebê nasceu, ficou bem, porém ela precisou retirar o útero, né? Fez uma esterectomia, que a gente fala. Então, como Mila disse, é uma situação de emergência para a mãe e para o bebê, porque precisou retirar o útero dela porque ela estava perdendo muito sangue, o útero não contraía, porque à medida que é como se o sangue infiltrasse no útero e isso impede a contração, né? Impede que o útero contraia. Aí ela teve que, infelizmente, retirar o útero. Eu acredito que o bebê tenha sobrevivido, mas é só para. Usei esse exemplo só para dizer a vocês que pode ser que não venha o sangramento de imediato. Então, não fica esperando vir o sangramento. Né? Ela já estava sentindo a contração que não passava há um tempo.
Ela estava na rua, aí por conta da contração e da dor, ela foi para o hospital. E aí no hospital, depois de um tempo, foi que o sangramento se apresentou. Então, se tem uma contração intensa, dolorosa, que não passa, vai para o hospital, tá? E é bom falar, né, Thay, que uma das causas mais comuns que acontece esse descolamento é nos casos de pressão alta, né? Relacionados à pressão alta. E pode acontecer, gente, em qualquer idade gestacional, viu? Não é só no final da gestação, não. Acontece em qualquer momento da gestação, qualquer idade, principalmente nos casos, né, relacionados à pressão alta. Em geral, é mais comum acontecer no terceiro trimestre, né, o descolamento, a partir das 28 semanas. Mas, enfim, intercorrências do tipo pode acontecer a qualquer momento. Outra situação que a gente acabou não falando aqui, vou colocar agora, do sangramento que é tipo menstruação, só que geralmente esse tipo de sangramento está associado à placenta prévia. O que é placenta prévia? Quando a placenta está tampando o colo uterino. E aí o colo começa a ter alguma modificação, começa a abrir um pouco. Então, tipo assim, mais ou menos isso aqui mesmo. Onde abre, tem a placenta ali, vai ter um descolamento, né? E aí vai ter esse sangramento. Só que diferente do descolamento de placenta mesmo, que a gente falou anteriormente, o sangramento de placenta prévia, no sangramento de placenta prévia, a mulher não sente dor, tá? Então não tem contração. É indolor e é um sangramento vivo, vermelho vivo, como se tivesse acabado de cortar o dedo, por exemplo. Então, se a mulher tem diagnóstico já, né, de placenta prévia, e ela apresentou sangramento, ela precisa ser avaliada imediatamente. Detalhe, se a pessoa tem placenta prévia e teve sangramento, ela não deve receber exame de toque, tá? Faz total sentido, né? Porque se a pessoa está com a placenta lá, aqui, e você toca, o profissional toca, ela vai tocar o quê? A placenta, né? E aumentar mais ainda o risco de descolamento, de sangramento, enfim. Então, placenta prévia é uma das contraindicações para o exame de toque, tá? Se a pessoa precisar examinar, vai ser pelo espectro, pelo ultrassom, mas pelo exame de toque, não. Mas uma outra situação que também é caracterizada como uma emergência é o prolapso de cordão, certo? O prolapso de cordão é uma situação em que a bolsa da mulher rompe e o cordão ele sai antes do nascimento do bebê, certo? Então, ele é uma situação que indica interrupção imediata também da gestação. A literatura coloca que se a mulher está com dilatação completa, que teoricamente poderia, né, o parto já está ali para acontecer, teoricamente poderia nascer por via vaginal. Mas se a dilatação não está completa, tem que fazer cesárea de emergência, tá? Mas aí vamos supor que a pessoa está em casa e acontece essa situação, a bolsa rompeu e o cordão saiu antes. É ir imediatamente para o hospital. E enquanto, não sei, se tiver carro, vai no banco de trás do carro, fica naquela posição de igual o pessoal de prece maometana, que a gente fala hoje no peitoral. É você encostar o peito aqui no banco do carro e ficar assim, com o bumbum para cima, certo? E aí ir para o hospital o mais rápido possível. E respirando fundo, né? E, enfim, ser atendido imediatamente quando chegar, certo? Se você está em casa, não tem carro, vai esperar táxi, vai, sei lá, chama o SAMU, ou enfim, fica na posição que a gente falou, né? Que eu falei aqui, de bumbum empinado, para poder evitar que haja compressão do cordão umbilical. Porque é pelo cordão que o bebê recebe oxigênio, recebe nutrientes, então, principalmente o oxigênio, né? A gente não quer, por exemplo, que o cordão seja comprimido, porque se o cordão ele é comprimido com a cabeça do bebê, geralmente, né? Se o cordão sai e ele pressiona aqui, a cabecinha do bebê pressiona, interrompe esse fluxo. E se interrompe o fluxo, infelizmente, tem grande chance de o bebê ir a óbito, tá? Então, é uma situação, nesse caso, que põe em risco a vida do bebê. Para a mulher não tem nenhuma interferência assim, física, né? Mas para o bebê, sim, certo? E outro momento, né, que eu acho que é um dos momentos que gera muita dúvida das pessoas quando isso acontece, é quando a bolsa rompe.
Quando a bolsa rompe, o que a mulher precisa fazer? Precisa correr para o hospital, né? Desesperada, igual a novela da Globo, que a gente vê muito acontecer. A mulher tá ali normal, aí depois a bolsa rompe e sai todo mundo correndo para o hospital, né? Enfim, quais são os Achando que já vai momentos? nascer o bebê. Como se a bolsa fosse uma bomba relógio, né? Rompeu e o menino vai vir junto, né? Quando a mulher não está em trabalho de parto. Então, na situação quando a bolsa rompe, o que precisa fazer, né? É, não há, né, indicação imediata de ir para o hospital nas situações que o líquido estiver claro, né? Se o líquido está claro, não tem mau cheiro, não tem cheiro de podre. Geralmente, o cheiro de líquido amniótico se assemelha muito a cheiro de água sanitária, lembra muito água sanitária, lembra cheiro de sêmen, né, esperma. Então, sente mais, lembra esses cheiros e não cheiro de podre, tá? Nem Se de o seu amônia, bebê e nem de nem de nada. amônia, se o bebê não for prematuro, ou seja, o bebê prematuro é um bebê menor que 37 semanas. Então, se o bebê for maior que 37 semanas, o líquido estiver claro, não tiver mau cheiro e o bebê estiver mexendo, né? Se tiver isso tudo, você não precisa correr imediatamente para ir para o hospital. Você pode aguardar um pouco, né? Aguardar essas primeiras horas para ver ali a reação do seu organismo, como é que vai ser, se ele já vai, né? Sentir o que vai acontecer, né? Se já vai entrar em trabalho de parto, se não, para você não correr desesperada para o hospital, tá? Isso. Então, se todas essas situações estiverem Ok. tranquilas, não precisa ir imediatamente. Imediato, lembra que a gente falou, o que é imediato, o que é emergência? Do jeito que você tá, corre para o hospital, né? Agora, se alguma dessas coisas estiver alterado, por exemplo, o bebê não, a bolsa rompeu, o bebê não mexeu, né? Parou de mexer. Ou então o líquido saiu amarelado ou esverdeado, né? Ou então o líquido saiu e tá com mau cheiro, um cheiro assim de podre mesmo. E se o seu bebê for menor que 37 semanas, então essas situações, a bolsa rompeu, precisa ir para o hospital logo de imediato, certo? Então, sempre avaliar essas situações, no caso, quando a bolsa rompe, para ir para o hospital. Tem gente que chega, gente, no hospital desesperado que a bolsa rompeu, né? Eu acho que lembra muito, acho que só pode lembrar muito da novela, né? Uhum. Porque chega no hospital quando a bolsa rompe e aí demora, né, o atendimento, muitas vezes, e as pessoas falam, meu Deus, e agora? A fulana tá aí fora, e a bolsa rompeu não sei quantas horas, e ninguém faz nada, e tá até agora, não sei o quê. Uma vez na consulta, a gente já chegou a ouvir falar que as pessoas achavam que o bebê respirava através do líquido, e que a bolsa rompeu, secou tudo ali, o bebê estava Sufocado. asfixiado, né? Sufocando. Aí teve até uma analogia que uma pessoa disse que a gente pegou e adotou isso, né? Que o bebê ele não é peixe para respirar, né? Pelo Pelo líquido. líquido. Então, é uma coisa que a gente sempre está usando agora. Então, coloquei na cabeça: o bebê não é peixe. Então, ele não está respirando através do líquido. Ele recebe a oxigenação, né, através do sangue que passa da placenta pelo cordão umbilical. Então, não precisa entrar em desespero. Se todos aqueles sinais que a gente falou anteriormente estiver tudo bem, não precisa correr para a maternidade logo e imediatamente que a bolsa rompeu, tá bom? Existem algumas situações de algumas mulheres, né, que está sendo acompanhada em casa por uma equipe, que existem outras formas, né, que a gente acaba trabalhando. Mas se você não estiver sendo acompanhado por nenhuma equipe, né, não tiver um profissional, uma enfermeira obstetra, que está prestando assistência para você em casa, então passou essas primeiras horas, umas 4, 6 horas, né, que a bolsa rompeu, aí você procura a maternidade, entendeu? Mesmo sem estar com contrações. Exatamente, mesmo sem contrações. A gente sabe que quando a bolsa rompe, cerca de 60% das mulheres entrarão em trabalho de parto espontaneamente nas primeiras 24 horas de vida, né? Mas para você esperar essas 24 horas com segurança, você precisa de uma avaliação, tanto você como o bebê, mais detalhada de perto, né, por um profissional capacitado. Então, se você não tem esse profissional para te acompanhar em casa,
Então, aí você precisa procurar o hospital, entendeu? Porque precisa de avaliação, monitorização, tanto materna como fetal, né? Quanto do bebê. E agora a gente quer falar sobre a outra situação, que é uma boa situação, né? Que são as fases do trabalho de parto, tá? Então, foram até os exemplos que nós usamos anteriormente, né? Quando as mulheres vão para o hospital, numa fase muito cedo do trabalho de parto. Na verdade, geralmente, essas idas e vindas ocorrem na fase dos pródromos, né? O que é essa tal dessa fase dos pródromos? Só para já deixar claro, né? Existem fases do trabalho de parto. Então, existem os pródromos, existe a fase latente, a fase ativa, o período expulsivo, o nascimento da placenta e o período de Greenberg. Então, são 6 situações, certo? Claro que você não vai ficar esperando as 6, até porque se for esperar as 6, você pariu em casa. Mas Exatamente. as 3 primeiras fases é que vocês precisam ter mais ciência para entender melhor, né? Para poder procurar o hospital nesse momento mais adequado. Então, a primeira fase de todas são os pródromos. Tanto que tem até o nome de falso trabalho de parto. Eu não diria falso trabalho de parto, porque existe ali algumas pequenas modificações já no colo da mulher, no colo uterino, certo? As contrações vão fazer o quê? Vão estimular essas mudanças no colo e fazer com que o bebê desça também, certo? Na pelve materna. Então, a fase dos pródromos é como se fosse o início da jornada, a preparação para a jornada do parto, tá? Então, ali nessa fase, que pode durar até alguns dias, algumas noites principalmente, tem muito isso de começar à noite e durante o dia passar, as contrações elas se caracterizam por contrações irregulares, né, tanto na intensidade quanto no intervalo entre elas, certo? Então, são contrações que vem uma agora, aí daqui a pouco 30 minutos depois vem outra, daqui a pouco 5 minutos depois vem outra, daqui a pouco 15, daqui a pouco 2 horas depois vem outra, e assim vai. Então, elas são muito irregulares nesse intervalo e também na duração delas. Então, pode ser que dure ali, sei lá, uma contração dure 30 segundos, a outra dura 10 segundos, a outra dura 1 minuto, e assim vai. Então, elas são muito irregulares, tanto na duração quanto no intervalo. Geralmente, a mulher ela vai dar conta de continuar fazendo as coisas, né? Ele consegue disfarçar e seguir em frente, certo? Não tende a não gerar tanto incômodo assim, isso vai depender muito do limiar de dor de cada mulher, certo? E nesse processo aí vai acontecendo modificações, tipo, da posição do colo, da consistência do colo. Nesse período é muito comum haver a liberação do tampão mucoso também, que é aquela gosminha, né, parecendo um catarro, clara de ovo, aquela parte mais durinha da clara do ovo. Pode vir com raginhos de sangue, como Mila falou, ou avermelhado mesmo, ou amarronzado, enfim, varia muito. Mas é muito comum acontecer a saída do tampão nessa fase dos pródromos. E a outra fase, né, que vem depois dos pródromos de trabalho de parto, é a fase latente. Então, como é que a gente vê essa fase latente do trabalho de parto? Thay disse, né, que os pródromos é o início da jornada, né, o início de tudo. A fase latente é quando é como se a gente pegasse assim a fase de pródromos, é o momento que a gente está se preparando para a viagem, né? Que a gente programa tudo, programa as malas, as roupas que a gente vai levar, arruma o carro, né? Faz tudo isso. E a fase latente é como se fosse a gente pegasse o caminho e começasse a partir com o carro, né? Para o O início da nossa iniciozinho da viagem. jornada. Exatamente, o início da viagem, né? Começa a pegar ali a estrada. Então, é o momento que as contrações elas começam a ficar mais regulares, né? Elas começam a aumentar um pouco mais a intensidade, aumenta um pouco mais a sensação dolorosa, mas a mulher ainda consegue seguir uma vida normal, né? Se ela está em casa, ela continua em casa fazendo algumas coisas, ela vem a contração, ela chega, né? Chega um momento que para assim, ela já percebe, né? Mais perceptiva essas contrações, percebe e fala assim, nossa, dolorida, né? Não sei o quê, já começa a incomodar um pouco mais, né? E essa fase latente, ela chega, né? Ela vai até os 6 centímetros de dilatação, né? Teoricamente, a gente falando com a literatura mais atual. Então, essa fase latente é essa fase. As contrações ainda estão
começou a ficar irregular, porém o espaço entre um e outra ainda é mais longo, e a mulher ainda ela está aqui no mundo aqui fora. Ela não entrou ainda lá na Partolândia, né? Ela está conseguindo ainda socializar com todo mundo. A gente tem costume de falar bem assim, na fase de pródromos, a mulher está conversando com a gente, que a gente forma nossos grupos, né? Ali que a gente cria com as gestantes. E aí elas começam a mandar textão na fase de pródromos, né? Vai lá e chega, manda. Aí na fase latente começa a mandar frases. Aí as frases começam a ficar mais curtas, né? Ela só começa a mandar frase, né? Até chegar na fase ativa, né, Thay? É. A fase ativa, na fase ativa a gente já é caracterizada, na verdade, né, por contrações que são bem mais fortes, contrações regulares e contrações frequentes, certo? A mulher ela pode ter de 2 a 5 contrações na fase ativa. Há um detalhe só, em relação à fase latente, né? A mulher ela pode ter até 3 contrações em 10 minutos na fase latente. Isso é outro fator que leva as mulheres também a se confundirem em relação à hora de ir para o hospital. Mas o que geralmente vai caracterizar a fase ativa, além dessa questão do padrão de contrações, que tende a ser mais demoradas também, né? Não são contrações tão curtas, pode durar de até 2 minutos, 120 segundos mesmo, na fase ativa, é o comportamento da mulher que muda completamente. Mila falou que na fase latente ela ainda não entrou na partolândia. Quando vira a chavinha assim, quando começa a vir as contrações fortes, regulares e frequentes, e a mulher começa a ficar viajando, né, olho pesado, um sono que ela não consegue entender de onde é que está vindo, vem uma contração, as expressões, os gemidos já estão bem mais fortes, mais intensos, né, e aí vem um sono que ela não consegue entender, e aí ela se deita, se joga, se a gente for ficar conversando, ela não consegue mais prestar atenção, e as mensagens, na verdade, no celular já não são nem mais a mulher, já é o acompanhante que está mandando. Ou então começa Exatamente. com um Sim, S. não, Não, talvez. só. Daqui a pouco sumiu. É só o acompanhante que fala, né? Porque é até o ideal, né? A gente quer que a mulher ela fique mesmo nesse mundinho aí das grávidas, introspectiva, sem conversar muito, sem ser muito estimulada, para que a fisiologia do trabalho de parto flua, certo? Então, idealmente, esse seria o momento de ir para o hospital, quando as contrações elas estivessem fortes, regulares e frequentes, certo? Ou buscar, pelo menos, se ainda não entrou ali na partolândia, como a gente falou, mas se percebeu que as contrações estão rítmicas, né, como a contração da fase latente ali, né, e já está no nível de intensidade, de dor que a mulher já não está tolerando mais, né, ficar em casa, está mais inquieta, tudo, por mais que ainda consiga conversar, se você não tem a assistência de uma profissional em casa, aí nesse momento seria bom ir para o hospital para fazer uma avaliação, certo? Exatamente. E uma dica que a gente sempre dá, né? Para tanto a gestante quanto o acompanhante baixar no celular um aplicativo, né? De Sim. contagem de contrações. A gente encontra vários gratuitos aí na internet. Então é só baixar aí, né, no nosso celular e do seu acompanhante também, esse aplicativo que você consegue ter uma noção melhor, né, das contrações. E onde é que a gente vai perceber, gente, as contrações? Você vai tocar no fundo do útero. O fundo do útero é essa parte aqui em cima. Não vai dar para eu ver aqui, se eu levantar aqui, as coisas vão cair tudo. Dá a dica do umbigo, 4 dedos acima do Assim, do umbigo. umbigo, exatamente. Tem o umbigo, você coloca ali sua mão acima, né? E você vai sentir ali o fundo do útero. É ali, não é embaixo, não, porque tem gente que pensa que o fundo do útero é lá embaixo. Não, é em cima, viu? Faz sentido, né? O fundo sem embaixo. Né? Eu percebi isso na conversa com várias mulheres, que elas falam, ah, eu achava que era aqui embaixo. Não, é em Não. cima, né? É. Porque é muito comum, o que acontece? Antes da contração vem aquela dorzinha, que é a dor que pode vir, né? Tanto no pé da barriga como nas costas. Então vem uma dorzinha inicial e depois essa dor começa a irradiar e o útero todo começa a contrair. Não vai ser a barriga toda que vai estar contraindo, é o útero que contrai. Né? Não é o bebê que contrai também, não, gente. É o O bebê útero. Tem muita endurece. gente que pensa assim, nossa, é o bebê que endurece, né? Não, é o útero que endurece, viu? É. Então, você vai sentir esse útero mais endurecido. É o momento que a gente começa a contar ali no botãozinho do contador de contrações, o início da contração.
E quando o útero relaxa, é o momento que você aperta o botãozinho de novo para parar, que é o momento que parou a contração. Porque logo depois da contração, a mulher continua sentindo dor. Então, essa dorzinha ela ainda continua ou no pé da barriga ou nas costas, é muito comum. Aí tem hora que a gente pede, né, para as mulheres mandarem a contagem da contração, e tem contração que dura 5 minutos, contração que a gente fala assim, gente, o que é isso? Aí a pessoa, não, é porque eu acho que eu não estou sabendo contar, não sei o quê. Aí a gente vai lá e explica novamente. A pessoa, tá, realmente estava contando o momento que iniciava a dor e que terminava a dor. Mas tem mulheres que ainda continuam com aquela dorzinha. Mas Discreto. muitas vezes a contração ela já parou, né? E por isso que a Uhum. gente pede para o acompanhante fazer isso, porque o acompanhante tem uma percepção melhor, porque ele pode apoiar a mão ali na barriga, né? No fundo do útero, para sentir essas contrações. Ele vai contar melhor, porque a mulher a gente não quer ativar ela, não. A gente quer deixar essa mulher mesmo cada vez mais, né? Seguir ali e ir para a partolângia. E foi o que Thay disse. Então, se você não tem uma assistência, né? De um profissional para te acompanhar em casa durante a fase ativa, esse é o momento que tem que ir para a maternidade. Igual a mulher que está sendo acompanhada só por uma doula, né? Não está sendo acompanhada por enfermeira obstetra em casa, esse é o momento de ir para a maternidade, porque nessa fase de trabalho de parto ativo, o bebê precisa de monitorização, a mulher precisa de monitorização também. Os dois precisam de vigilância, tá bom? Isso. E se você tiver a sua uma profissional que estará te acompanhando, né? Seja enfermeira obstetra, seja sua própria médica, enfim, médica obstetra, né? Você informa ela, né? Informa a equipe de assistência. Tudo, inclusive, que tiver acontecendo de modificações, já vai informando a sua equipe, né? Para manter sua equipe informada aí de que as coisas podem estar realmente se aproximando, né? O grande dia pode estar chegando, certo? Exatamente. Um detalhe, viu, que eu falei anteriormente, né, da hora de ir para o hospital. Você vai aguardar essa questão das contrações ficarem mais fortes, regulares e frequentes, se tudo estiver ok, certo? Se você não estiver perdendo líquido, ou se o líquido que você estiver perdendo estiver clarinho, né? Se o bebê estiver mexendo, certo? Se você não tiver com nenhuma alteração de, sei lá, pressão alta, né, sentindo dor de cabeça, sentindo algum incômodo, é só estar com as contrações. Mas se alguma alteração se apresenta antes, você deve buscar atendimento antes.